Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Já estamos na última lição, a lição número 13 deste livro de Apocalipse, com o título A Nova Jerusalém. Nós temos como roteiro da lição baseado em 3 subtítulos. O primeiro é Novos Céus e Nova Terra, que são os versos de 1 a 8 do capítulo 21. Em segundo subtítulo, a Glória da Nova Jerusalém, capítulo 21, do verso 9 até o capítulo 22, verso 5. E, finalmente, nosso terceiro subtítulo, no capítulo 22, do verso 6 a 21, exortações finais. O nosso texto áureo é o verso 3, no capítulo 21 de Apocalipse. E ele diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Quanto à nossa leitura bíblica, é Apocalipse capítulo 21, verso 9 a 14, e depois do 22 ao 27. Isso nós podemos estar fazendo agora, ainda que posteriormente estaremos fazendo a leitura de muitos desses versos durante o desenvolvimento dessa nossa lição. O verso 9 até o verso 14, primeiramente. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Verso 11, tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o verso 14, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, ou apóstolos, discípulos de Jesus. Passando ao verso 22, até ao final do capítulo 21,
Continua a nossa leitura bíblica, dizendo para nós: e nela, nesta cidade, não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui está essa leitura bíblica que temos feito, falando para nós desta nova Jerusalém, nos lugares celestiais, onde morarão todos aqueles que foram fiéis a Deus nesta terra, como os anjos que desde a sua existência inicial e por todo esse tempo também têm sido fiéis a Deus. E vamos para a nossa introdução, um primeiro texto da nossa lição. Com a destruição do dragão e de todos aqueles que o seguiram, e a aniquilação do mal em todas as suas formas, chegamos à visão final do livro de Apocalipse, onde se nos revela o estado eterno dos santos com Deus, em novos céus e nova terra, na representação da Nova Jerusalém, ou de uma Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Ao que se seguem oportunas exortações à perseverança na santidade e paciência, sem as quais ninguém jamais poderá participar de tão maravilhosas e indizíveis glórias, as quais o próprio Senhor promete que em breve se manifestarão. A Nova Jerusalém, estamos falando dos lugares celestiais, portanto vamos estar atentos, porque temos esta visão deste mundo, nascemos aqui, somos da matéria daqui, fomos feitos do barro que é daqui, mas iremos para um lugar onde não entrará coisa alguma própria deste mundo, nem mesmo o pozinho nosso vai ser aproveitado, porque seremos revestidos de um novo corpo espiritual, incorruptível, imortal, para poder conseguir viver lá. O lugar que é chamado em meio às labaredas eternas. Quem morará em meio às labaredas eternas? Aí é uma outra dimensão, e precisamos estar atentos, porque não haverá palavras neste nosso vocabulário humano para expressar a exatidão dos lugares celestiais, as suas maravilhas, a sua paz, a vida em justiça e principalmente em verdade, quando estamos vivendo num mundo de ilusão, de muitas mentiras, onde parece que o viver do homem está baseado na mentira, como se isso desse segurança, e os homens continuamente fazendo uso de palavras não verdadeiras,
para se escorar nos seus planos, nas razões das suas decisões, quando na verdade, a verdade não é muito próprio deste mundo, mas a verdade é como uma rocha nos lugares celestes que traz plena segurança e coisas que falam de algo inabalável. Portanto, outra dimensão. Mas vamos imaginar em um nível humano, um lugar excelente, um lugar maravilhoso, uma vida calma, pacífica, justa, onde a palavra base é verdade de uns para com os outros e ainda a existência de uma afeição comum e mútua entre todos. O amor, vamos dizer mais claro, um amor que é próprio de Deus e que estará em nosso ser como algo normal entre nós e cumprirá então a palavra de que estaremos nos amando uns aos outros, das entranhas dos nossos seres, estaremos afeiçoados a todos como uma família, mas família nos lugares celestiais, a família de Deus. Aí, como trazer isso para a linguagem humana? Pensa no melhor, no excelente, para estarmos falando da Nova Jerusalém, uma vida com Deus no nosso cotidiano. Passando ao nosso primeiro subtítulo do nosso esboço é Novos Céus e Nova Terra, o que podemos estar lendo no livro de Apocalipse, no capítulo 21, nos versos de 1 a 8. E assim lemos: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, verso 6, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Portanto, observe novos céus, nova terra, é o nosso primeiro subtítulo, e temos aqui a apresentação de como uma cidade excelente naturalmente, se for desse jeito,
segundo a nossa concepção, vivendo neste mundo com muitas cidades que em geral não são tão bonitas assim, porque o próprio povo a corrompe e a destrói, mas um lugar preparado por Deus para a morada dele e da sua família, como ele chama a nós, suas criaturas, família de Deus, pelo que esta ligação de Deus com os homens e os anjos, criaturas suas, ele chama isso como um casamento, chamando a toda essa multidão incontável de pessoas como sendo a sua esposa, a criação, sendo como a esposa de um Criador. Ou seja, Deus está chamando a criatura para um tempo eterno de viverem juntos em plena harmonia, paz, justiça, alegria, excelência, verdade e com intimidade de uma criatura está ligada ao Criador, como um filho ao pai, como uma esposa ao seu esposo, e se houvesse outras formas de falar humanamente, estaríamos usando essas expressões, mas é algo de uma outra dimensão. Então, tudo que você imaginar é muito pouco em relação àquilo que está preparando para todos nós. Mas observe que nessa colocação toda desses primeiros versos, ali haverá toda forma de consolação pela presença do próprio Deus, pela paz entre os habitantes dos lugares celestiais, da afeição e amor. Sim, ali todos serão consolados de uma vida terrena que pode ter sido miserável, injusta, opressora, mas Deus estará lá como o Consolador, limpando de nossos olhos toda lágrima, se isso pode ser entendido entre nós. Mas vendo e vivendo no lugar daqueles, se há um choro, é só no iniciozinho, porque a excelência do lugar vai nos levar ao sorriso, à paz, à admiração, e é indizível que falarmos mais sobre este mundo que Deus está preparando para os seus. Mas atenção, inicia a fala que apresenta a nova Jerusalém, a nova morada, que na verdade não é nova, porque quando houver o chamado, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança, possuir por herança aquilo que está reservado desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus, no seu projeto inicial, já esteve como preparando todos esses lugares excelentes para a habitação daqueles que forem os seus fiéis na face desta terra. Mas vamos considerar, se há o prêmio de viver lá, outra vez vem a advertência: não vão entrar lá os que são impuros, os abomináveis, os que estão em comportamentos errados, como ladroices, homicídios. Quem mais que fala aqui? Também vamos colocar a palavra de fornicação, algo muito próprio neste presente século, neste mundo. Ou seja, no céu vai entrar nada errado, nada impuro, nada que não seja algo da excelência moral ou de verdade diante de um Deus todo-poderoso e sábio e perfeito em todos os sentidos. Portanto, vamos abandonar qualquer comportamento impróprio neste mundo e procurar fazer a vontade de Deus para ter direito àquela morada excelente. Passando a um primeiro parágrafo, nesse primeiro subtítulo, Novos Céus e Nova Terra, quando já lemos os versos de 1 até 8,
com o julgamento e a condenação final dos mortos, cujos nomes não se acharam escritos no livro da vida, e com a destruição da própria morte e do inferno, a sepultura. Os céus e a terra desta criação terão passado juntamente, como a velha ordem corrompida pelo pecado. Já o primeiro céu e a primeira terra passaram, é o texto, e o mar já não existe, as primeiras coisas são passadas, e a insistência de Deus é dizer, e uma nova existência, incorruptível e gloriosa, será inaugurada. Um novo céu, uma nova terra, que Deus diz, eis que faço novas todas as coisas, que lemos nos versos 1 a 8. É nesse contexto que é apresentada a João a igreja, a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Vou colocar algo aqui fora do texto. Ou seja, a grande família de Deus vivendo com Deus nos lugares celestiais. Já a igreja glorificada, todos nós que fomos achados dignos de morar lá, já glorificados, aqui a justificação pelo sacrifício de Jesus e a glorificação para viver lá. Vamos entender isso. A Nova Jerusalém, chamada a esposa do Cordeiro, que aqui na Bíblia se diz sempre, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. Ela desce do céu para que o apóstolo possa contemplá-la, mas o céu é o seu lugar, para onde foi arrebatada pelo Senhor, quando da sua vinda, para estar sempre com ele, de Deus descia do céu. Aí muitos têm ideia de uma cidade que se move para lá, para cá, sobe ou desce, mas por favor, é modo de dizer, porque está estabelecido que a Jerusalém celestial é inabalável, não tem esse negócio de ser móvel para cá e para lá, ela está firme, fixada, permanente para sempre. Essa ideia que desceu para João ver é uma forma de expressão que poderia ser o contrário, João sendo elevado a um monte para ver a grandiosidade dos lugares celestiais, como um dia também Moisés foi por Deus conduzido a um alto monte para ver a terra de Canaã, que manava leite e mel, e era só uma figura dos lugares celestiais. E dentro desse aspecto da apresentação desta terra nova, Nova Jerusalém, com novos céus, nós temos textos bíblicos que poderemos estar utilizando na nossa classe, e está aí para nós estudarmos e lermos a palavra de 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro, no capítulo 3, o verso 7. Inicialmente, quando Pedro diz, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra de Deus, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tudo isso aqui, já estudamos. Vimos Isaías 51, que Deus convida, olha, tudo. Não existirá, mas em um tempo próximo. Mas haverá um novo céu, uma nova terra. Aí vamos para o verso 10, desse capítulo 3 da segunda carta de Pedro, quando Pedro também escreve em complementação, em continuação ao verso 7, 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Agora o 13. Mas, nós, segundo a palavra de Deus, segundo a sua palavra, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Que maravilha uma expressão dessa. Se nós, tendo um pouco de calma neste mundo, já achamos a vida boa, agradável, e imagina então nos lugares celestiais. Mas é que Pedro exorta que como devemos comportar e viver neste mundo diante da declaração de Deus que esse mundo, esse universo deixará de existir, sendo consumido pelo fogo. Mas para os que forem de Deus, haverá uma habitação esplêndida em lugares celestiais, e as palavras nos fogem para explicar isso com mais detalhes, ou com uma realidade de lá. Falamos numa figura aqui. Trazendo a palavra ainda em Filipenses, no capítulo 3, nós temos ainda a colocação do mesmo Paulo, quando no verso 20 ele diz, Filipenses capítulo 3, verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E continua, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, para morar lá, precisaremos de um novo corpo, porque esse aqui não vai suportar aquele lugar. Ou esta estrutura nossa física vai contaminar aquela lá, pelo que o corpo físico será abatido na morte e haverá um novo corpo fornecido por Deus, conforme essa expressão clara do apóstolo Paulo, e conforme nós lemos no verso 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo. Seremos iguais a Deus. É o propósito lá de Gênesis. Ainda no capítulo 1, quando Deus diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Mas ainda vemos nas Escrituras, vamos para a carta de Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo agora 4. Um texto muito conhecido por muitos e admirado e consolador, porque fala da ressurreição do último dia e da transformação de todos os seres viventes fiéis a Deus para um corpo semelhante ao de Deus, incorruptível e imortal. Mas no verso 17 temos a expressão de Paulo dizendo, estou considerando comigo agora que vou estar lendo mais algum verso e não apenas o 17. Porque o verso 16 diz, porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos com essas palavras, conclui Paulo nesta carta. Mas poderíamos estar lendo também em 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo diz, a partir ali do verso 50 aproximadamente,
Eis que vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Porque quando vier Cristo Jesus buscar os que são seus, primeiro haverá a ressurreição dos mortos. Não subirão com os corpos carnais doentes, velhos e corrompidos, com que desceram à sepultura. Já estarão subindo com um novo corpo que Deus providenciou para eles. Nada carnal, tudo espiritual. E a vida deles será colocada nesse corpo que Deus vai dar agora. E aí a identidade deles é assim preservadas, mas eles se acharão num novo corpo, subindo para o céu. Mas só que num abrir e fechar de olhos, os que estiverem vivos, estiverem em comunhão com Deus, aprovados por Ele, também de repente terão o seu corpo mudado, ainda vivos, e o que é carnal se afasta, e um corpo celestial vem, e nós vamos nos achar, sim, com a nossa identidade, num novo corpo espiritual, celestial, subindo com os que foram ressuscitados, para encontrar Jesus nas nuvens, e daí para o céu. Enquanto muitos estão esperando alguma coisa a mais de Jesus voltar à terra, Jesus não vai voltar a esta terra aqui. Ele voltará às nuvens para levar os que são seus. Cuidado com isso, mas nos consolemos, porque Ele vem para nos levar daqui. E quanta gente esperando outras coisas, enquanto a palavra é simples. Ele virá trazendo a ressurreição, a transformação dos nossos corpos e nos levando para que onde Ele estiver, estejamos nós por toda a eternidade. Mas continuemos indo para um segundo texto em tela, correspondente a um segundo parágrafo da nossa lição, e que nos diz: diante desse quadro da glória celestial, reservada a aqueles ou para aqueles que forem fiéis até o fim, segue-se um convite amplo para todos que desejarem participar dessas coisas. Quem quer que tiver sede, uma exortação aos santos que atenderam já ao convite e lutam para reter a dignidade de participar delas. Quem vencer, e um alerta aos incrédulos e desobedientes, quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos homicidas, etc, 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 ali não entrarão. É alerta de Deus, mas observe que Deus alerta, porque Deus não tem prazer no mal e no fim do ímpio, mas antes que ele se volte para Deus arrependido e alcance o perdão, e aí de um nada vai se transformar num ser celestial, glorioso e habitando com Deus nos céus. Por isso é a figura da cruz, quando aquele que toda a vida foi um malfeitor chega diante de Cristo crucificado, se impacta. E num último instante compreende, mas ele não é para estar aqui, ele é justo. Nós, ou ele disse a seu respeito, fizemos coisas ruins, esse mal, essa morte é para nós. Mas pediu de uma forma como ele podia entender, lendo aquelas coisas e observando tudo aquilo, porque escrito estava: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E pediu a Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E pronto, nós veremos lá nos lugares celestiais, os que forem achados dignos de lá está aquele malfeitor, não como malfeitor, mas uma vida totalmente transformada e num corpo também já glorioso, nos lugares celestiais, nos novos céus e na nova terra. Indo para um segundo subtítulo, a glória da nova Jerusalém, no capítulo 21, o verso 9, até o capítulo 22, verso 5. E o texto longo assim, entretanto vamos lê-lo aos poucos. Primeiramente os versos 9 até ao 14 no capítulo 21,
quando se apresentou para nós. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E diz, verso 13, da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aí está esta colocação para nós, e um novo texto está em tela, correspondente ao nosso primeiro parágrafo do nosso segundo subtítulo, e que nos diz: após uma descrição mais sucinta do estado eterno dos santos, João é convidado a vislumbrar maiores detalhes e qualidades daquela que é a esposa, a mulher do Cordeiro. Mais uma vez ela se apresenta adornada e vestida com os ornamentos que havia recebido de seu marido, o próprio Deus. Tinha a glória de Deus, o que já vimos em Apocalipse 12, verso 1 e verso 2. Aqui se repete. Sendo os detalhes com os quais João a descreve por uma limitação da linguagem humana para explicar a diferença entre coisas espirituais imensuráveis e apenas comparativos. Sua luz é semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, o que já foi citado, essa glória, esse brilho, essa luz, em Apocalipse 4, no verso 3. Observe bem, paremos aqui um pouquinho. Ou seja, a criação toda, agora com corpos gloriosos, incorruptíveis e imortais, encontrando-se com seu Criador. Ou, deixa eu mudar um pouquinho a figura, uma multidão de gente, a quem Deus chama de seus filhos, que com ele morarão ali, naquela linda cidade, e todos eles maravilhosos, magníficos, como os anjos, ou seria, estão preparados e adornados, como que bem vestidos e glorificados, para encontrar o seu Pai, que é Deus, o seu Criador. É uma outra figura que podemos tomar. Pelo que palavras mais colocaremos para falar da glória celestial? Que bom que, se formos fiéis a Deus, vamos viver lá. E aí vamos entrar admirando tanta coisa que para nós será algo nunca visto e nem imaginado. Mas vamos dar sequência, um segundo parágrafo, nesse segundo subtítulo: a glória da Nova Jerusalém. E aqui, antes, convido para nós lermos os versos 15 a 27, que é o final, ou restante, do texto do capítulo 21. A partir do verso 15, vamos estar lendo. E diz assim: e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida
de homem que é a de um anjo. Observe isto. Verso 17, a medida de um anjo. 18, e a fábrica ou a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono potásio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro, ou Jesus, o Cristo, é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Pronto. As palavras aqui, meu Deus, abrem a nossa mente para imaginar e parece faltar algumas explicações. Na verdade, falta-nos entendimento, porque é outra natureza, é outra dimensão, não é físico, com aquilo que nós estamos acostumados olhando neste mundo, mas é coisa de ordem celestial, espiritual. Mas, por favor, considerem, lá não haverá nações como neste mundo, não. Não haverá isso aí que temos, essa multidão de nações no primeiro mundo, ou na Ásia, ou na Europa, ou na África, ou nas Américas, na Oceania. Não, não, não. São multidões e multidões de pessoas que habitarão nos lugares celestiais, todos levados por Deus dentro do seu propósito de viver com a sua criatura, mas só aqueles que neste mundo concordaram andar com ele. Como andarão dois juntos não tiverem de acordo? Se não andarmos com Deus neste mundo, não andaremos com Deus lá no céu, ou seja, não estaremos lá. Mas se com ele aqui, nesse pouco tempo, formos fiéis, receberemos aquilo que é eterno nos lugares celestiais. E a vivência nos lugares imensuráveis daquilo que é celestial, sim, habitado por multidões e multidões dos que estão inscritos no livro do Cordeiro, farão visita a Deus ou à cidade de Jerusalém, numa imaginação, como no passado, as tribos se deslocando para ir a Jerusalém, ao encontro e à presença de Deus. E ali os louvores, as ações de graças, a adoração e a glorificação deste Deus por toda a eternidade. Que falaremos mais? Vamos parar um pouquinho e vamos para o texto em tela, que corresponde ao segundo parágrafo da nossa lição, no subtítulo 2, a glória da Nova Jerusalém. E o texto diz: notemos que, assim como a igreja mantém a identidade do povo de Deus no passado,
sendo a Nova Jerusalém, muitos detalhes da sua descrição remontam às características do antigo Israel. 12 portas, nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel, igual ao Apocalipse capítulo 7, verso 4 a 8. Aperfeiçoadas, toda essa multidão, gente, aperfeiçoada pela fé e obediência ao testemunho de Cristo Jesus. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Outros detalhes ressaltam aspectos ou qualidades espirituais da igreja, como sua ordem e simetria, qual edifício bem ajustado e edificado sobre a pedra principal, Cristo Jesus. 12 portas, 12 fundamentos. A cidade estava situada em quadrado, 12.000 estádios, o seu muro de 144 côvados. Foge-nos como descrever isso. João falou com essas palavras. Ainda não consegue trazer para nós a visão correta daquilo que é o céu. Por isso que Paulo diz, para entendermos, lendo isso, o que Deus tem preparado não subiu ao pensamento do homem, nem olho algum, nunca viu, e nem João, na verdade, vendo isso, não entendeu ou não viu a plenitude de tudo, porque certamente não entenderia e Deus reservou para revelar aquilo pouco que seria necessário para escrever essas palavras que aqui temos. Por isso vamos entender porque Deus sempre fala de Israel, uma nação modelo dada ao mundo. E todas as nações que existem devem estar atentas, cada pessoa, para se colocar como um cidadão do Israel de Deus, que não é ser israelita lá naquela terra no Oriente Médio, mas ser israelita no sentido de ter a mesma fé de Abraão, está na mesma expectativa dos profetas e também na verdade pregada pelos apóstolos, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos reconcilia com Deus e nos dá a vida eterna nos lugares celestiais. Aí vamos ainda ver mais alguma coisa, quando agora apresentamos os textos em Efésios, sim, vamos ver Efésios, no capítulo 2, os versos 19 e 20. E Paulo fala assim, neste texto. Eu vou ler o verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E, continuando um pouquinho mais, além do que apresentamos na tela, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Pronto. Aí outras coisas são colocadas por Paulo nessa carta aos Efésios, mas eu quero destacar outra vez o verso 19. Não somos estrangeiros, somos concidadãos dos santos, somos família de Deus, filhos de Deus, e juntos todos, uma comunidade, uma nação, uma multidão de criaturas que estão sendo chamadas a serem unidas ao Criador, como um homem se une em casamento à sua esposa, numa união que Deus estabeleceu para ser para sempre na terra, como modelo daquilo que vai ser nos céus. Uma família nos lugares celestiais. Mas verso 20, quero ainda destacar,
que os fundamentos, que são 12, em vários tons de pedras preciosas, mas não é físico, não é físico. O fundamento, a base, alicerce e estrutura firme, fundamento inabalável, irremovível ou movível, de jeito nenhum, é o fato e a verdade que está escrito aqui, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Observe isso, Jesus é a base de tudo que vai existir, porque somos sua geração, nele vivemos, nele existimos, somos sustentados por ele, sendo sua criação. Ou seja, uma verdade de que em Jesus temos o apoio para tudo. Como ele também é colocado como pedra fundamental ou rocha inabalável. Ou seja, nós apoiados na verdade que Cristo Jesus é o fundamento, a base, o alicerce da nossa estrutura e existência aqui e depois nos lugares celestiais. Nada físico, nada físico. Mas vamos para o capítulo 4 de Efésios também, quando se nos aponta os versos 15 e 16 que dizem: antes, seguindo a verdade, em amor, a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Ou seja, mais e mais informações que são não físicos, mas de virtudes, sim, coisas excelentes, nobres da verdade de uma existência vivida em Cristo, que é o princípio de todas as coisas e, vamos dizer, o meio e também o fim, no sentido de propósito final, é nós estarmos com Ele eternamente. Que poderemos acrescentar em palavras? Nós vamos estar nos perdendo no nosso vocabulário e não vamos conseguir falar tudo, mas continuemos dentro da ideia, é algo excelente demais. Mas continuando no nosso segundo subtítulo, a glória da Nova Jerusalém, vamos passar para o capítulo 22 de Apocalipse, lendo os 5 primeiros versos, para darmos continuidade à nossa lição. Ainda no segundo subtítulo, a glória da Nova Jerusalém. E diz assim o texto: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, o rio da vida, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, Jesus Cristo, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão, e vou acrescentar, e viverão para todo o sempre. Palavras essas que já vimos lá no capítulo 20, referente à primeira ressurreição. Os que vêm para Cristo vivem
e reinam neste mundo, num reino que não é visível, mas está entre nós. Mas depois viverão e reinarão com Cristo nos lugares da eternidade. Esse é o texto que temos, e também diante de nós está um terceiro texto em tela, referente ao nosso terceiro parágrafo. O subtítulo é o segundo, a glória da Nova Jerusalém. E lemos, João ainda explica que Deus estará presente em tudo e em todos, santificando toda a cidade, e não mais apenas um dos seus edifícios. O seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações dos salvos estarão à sua luz, de maneira que todos, como reis e sacerdotes que são, terão pleno acesso a Deus para adorá-lo e adorar o Cordeiro eternamente. As suas portas não se fecharão, a ela trarão a glória e honra das nações. Sob outro aspecto, a glória da igreja é ilustrada pela abundante provisão de vida que terá em Cristo Jesus, ou que os que estiverem lá terão em Cristo Jesus. Mostrou-me o rio puro da água da vida, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Apocalipse 22, esses 5 versos que temos lido agora há pouco. Ou seja, em Deus no céu haverá abundância de vida. Como é isso? Mas vamos entender, nós temos uma manutenção da vida no ar que respiramos, na multidão de água que temos, que podemos beber, saciando a nossa sede, e multidão de víveres para nossa alimentação, para um corpo frágil, um corpo corruptível. Mas lá no céu é algo muito mais excelente. E como falar? Que falar? Aí as palavras são simples e deixam a gente numa admiração e querendo criar, construir um lugar de habitação excelente. Mas a palavra diz, um rio da água da vida, uma árvore da vida, frutos para alimentação da árvore da vida, folhas que são saúde para as nações. Quanta coisa para a gente começar a fazer uma ficção. Mas para. Paulo já disse, você não vai conseguir, porque não vai chegar na sua imaginação aquilo que Deus tem preparado. E olho algum viu ainda o que Deus está reservando para os seus, mas mais dia, chegaremos a esse tempo, quando Jesus vier buscar a multidão dos salvos, a multidão da família celestial, chamada também a esposa do Cordeiro. E assim, vamos dar continuidade ao nosso estudo, indo para o terceiro e último subtítulo, que é Exortações Finais, que estão no capítulo 22 de Apocalipse, do verso 6 ao verso 21. E um primeiro texto está em tela, mas vamos primeiro ler os versos 6 a 10 desse capítulo 22, em continuação ao que lemos até agora. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, novamente acontece, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar.
e disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E o verso 10, e diz: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então este texto nos mostra coisas lindas, né, que temos assim lido na palavra do que João escreveu para nós. Mas observem, Apocalipse não é caos. Apocalipse é Deus revelando ao homem um plano excelente, um propósito super excelente para uma vida no porvir, se vivemos esta conforme aquilo que ele coloca para nós vivermos. Andando com Deus, ou conforme Deus quer, neste mundo, poderemos viver lá, mas vivendo contrário ao que Deus nos estabelece aqui como um treino, uma preparação, a ideia de uma vida diferente, que deve ser conforme Deus, não conforme o desejo da carne, a cobiça dos olhos e a soberba desta vida, mas conforme Deus, lá viveremos para todo sempre. Por isso, todas essas palavras que aqui temos lido nos leva a isto. E esse detalhe não é para fechar essas palavras, é para nós estudarmos, lermos, meditarmos e nos encantarmos com ela e tomarmos o propósito. Vou fazer o que precisa ser feito para eu morar neste lugar excelente, indescritível com palavras humanas, mas é excelente porque Deus disse que é e porque é o lugar em que Ele mora. Então, aí estaremos melhorando nossa vida e nos tornando dignos de alcançar aquela habitação. Mas o texto em tela, como primeiro parágrafo, nosso terceiro subtítulo, exortações finais. Como palavras de conclusão ao livro, João dá testemunho da verdade de tudo que viu e ouviu, e das palavras finais do Senhor Jesus enviadas através do seu anjo, para a exortação do seu povo. João é particularmente orientado a não deixar de divulgar e publicar estas palavras, pois elas eram para o seu tempo, assim como são para o nosso. Sim, são para o nosso tempo. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. São as palavras que acabamos de ler, desses versos de 6 até 10, de Apocalipse, capítulo 22. Indo em frente para um novo texto, vamos considerar ainda o texto do verso 11 até 21 do Apocalipse 22. Já lemos inicialmente 1 a 5 do capítulo 22, depois 6 a 10. Agora, verso 11 até ao final, quando a Escritura diz ainda assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, mas quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, e sua raiz é a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem.
Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aí está um texto final de Apocalipse, neste segundo parágrafo do terceiro subtítulo, e está em tela como último texto para estarmos vendo no nosso comentário de Apocalipse. E observe que num texto escrito nosso não abrange tudo isso que aqui está. Mas observem, Deus está insistindo para aquele que não está pronto, não anda com Deus, não obedece a Ele e que está na corrupção deste mundo, deixe disso para vir para esse lugar santo. Mas se prefere viver neste mundo, então fique à vontade. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem usa da mentira, use da mentira ainda. Quem vive uma vida de corruptível, desregrada ou imoral, fica como quiser. Mas lá no céu não vai entrar. Isso que precisamos entender. Mas quem quer, está se esforçando, desejando, continue. Mais e mais, dia a dia, melhorando, melhorando sempre. E esse é o propósito que Deus quer na nossa vida, sermos achados como aqueles que estão se esforçando, como que estão caminhando para a Canaã celestial, como Israel no passado andou num caminho de deserto, mas aproximava-se dia após dia, ano após ano, de um lugar de habitação, que era lugar como uma terra que manava leite e mel, figura na terra daquilo que Deus quer nos dar na eternidade. E o texto nos diz: aos santos, o Senhor reforça a exortação à vigilância e a perseverança na santificação. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O verso 11. Pois somente farão parte da nova Jerusalém aqueles que, guardando a palavra de Deus até o fim, forem achados com as vestes limpas até aquele dia. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, ou lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Verso 12 a 15. Ou seja, isso significa que nós estamos debaixo da aspersão do sangue expiador na remissão, na redenção que há em Cristo Jesus, que deu a sua vida morrendo em nosso lugar, para que tivéssemos acesso a esse lugar celestial. Quanto aos ímpios, quanto aos que querem viver nessa vida a sua própria vontade e não segundo a vontade de Deus. Quanto aos ímpios, se não desejam se arrepender, que continue na sua impiedade, porque a medida do cálice de Deus está quase completa. E Cristo cedo virá para dar a cada um segundo as suas obras. Mas até o fim, o apelo do Espírito de Deus, sustentado pela igreja, enquanto ela estiver neste mundo, permanece ecoando. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Versos 17 a 19. E assim João encerra o livro, expressando sua esperança e anseio pelo dia glorioso da vinda do Senhor.
Ora vem, Senhor Jesus. Versos 20 e 21, encerrando o livro de Apocalipse. Então observem, a situação de todo o Apocalipse é uma insistência de Deus para que o homem entenda um plano excelente que Deus tem para ele. Mas só entrará nesse plano e viverá na eternidade com ele se neste mundo se arrepender dos maus caminhos, dos maus feitos e procurar se enquadrar na vontade de Cristo Jesus, andar nos seus caminhos, na obediência à sua lei, seus mandamentos, seus estatutos, seus princípios, para ser achado como aqueles que estão com Deus neste mundo, ou vivendo com Deus, ou como no passado, no exemplo de Enoque. Enoque andou com Deus neste mundo, até um dia que Deus o levou de vez desta vida, e ele nem experimentou a morte. Para nós também é isso, andemos com Deus, como Enoque andou, andemos com Deus como Noé andou, andemos com Deus como Elias andou, e algo extraordinário vai acontecer na nossa vida e nos acharemos depois nos lugares celestiais com esses e muitos outros heróis da fé por todos esses séculos e milênios que o mundo existe. E finalmente podemos estar concluindo a nossa lição, e o texto conclusivo nosso diz: a glória da Nova Jerusalém é a glória da igreja, ou colocando, da família de Deus, a bendita esperança da glória reservada para nós no céu, na qual o Senhor Jesus nos introduzirá se perseverarmos na obediência à sua palavra. E se vencermos este mundo com os seus males, amemos e ansiemos por este dia, o dia da sua vinda, que se aproxima mais, e muito em breve o presenciaremos, pois o olho, ou todo o olho, o verá. Que Deus assim nos abençoe. Continuando, lembremos que a nossa lição 13 encerra o estudo do livro de Apocalipse, e a lição tem esse título, A Nova Jerusalém. E desenvolvemos essa lição no capítulo 21 e 22, nos 3 subtítulos: Novos Céus e Nova Terra, um segundo subtítulo, A Glória da Nova Jerusalém, e finalmente o subtítulo terceiro, Exortações Finais. E o nosso texto áureo apresentado é: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21 e o verso 3. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião.
Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagem, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.